Palavra de Deus, uma alegria ter vocês conosco, mais um ano, mais um início de ano, e nós queremos celebrar a Jesus, renovar nossa aliança com Ele e estar na presença do Senhor neste domingo. Quero ler com vocês o Salmo 46, ontem tivemos um tempo especial aqui de missões, convenção do nosso distrito, e eu vou continuar no Conselho de Missões, a Camila também, a Mila, né, vai estar aí no Conselho, e nesses 2 anos próximos, para que nós possamos também ajudar e cooperar com o distrito nessa área missionária. O Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com guerras em toda a terra, quebra o arco e parte o meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia. Amados, ontem, no segundo dia do nosso jejum e oração, a gente orou para isso, para que Deus esteja em todos os lugares, que através da vida dos missionários, através da mensagem da palavra de Deus, o Senhor possa alcançar os povos. Nós estamos aqui até o dia 22 de janeiro, todos os dias às 7h30 da noite, aqui na igreja tem um tempo de oração. Se você quiser, você pode vir, né? Não precisa ser, eu venho todo dia, não, mas que você separe um tempo de 1 hora, ore. Nós estamos nesse tempo indicando para que você leia o livro de Romanos e nele medite, entenda a palavra. Nós estamos em Romanos 1, né? Esses primeiros capítulos a gente vai dividir ao meio para dar os 21 dias, e hoje nós começamos Romanos 2. Então, para que você possa aí nesse tempo também tirar um tempo de oração, jejum do início do ano. Queria ler com os irmãos, eu até mandei aqui no grupo da igreja, mas é um pedido de oração. Apreciados pastores, tenho chamado a unir em oração neste 4 de janeiro, né, agora domingo, nas reuniões dominicais, nas igrejas locais. Orar para que o Senhor guarde e livre do mal a igreja da Venezuela. Superintendentes, pastores, líderes e cada membro da igreja do Nazareno da Venezuela, para que Deus, né, possa ali guardar de toda violência, de saques e de conflitos internos, para que o Senhor possa sanar a terra da Venezuela e muitos corações ao Senhor em meio dessa crise. Obrigado por unir em oração nessa iniciativa. É a mensagem do nosso diretor regional. Só em Caracas a gente tem 6 igrejas Nazareno e outras mais. Um dos nossos líderes da América do Sul, né, a região é dividida em vários líderes. Um dos nossos líderes é da Venezuela. Ele foi meu líder de jovem há mais de 15 anos atrás, quando ele era líder da América do Sul de JNI, tá? E ele saiu da Venezuela, e lá durante todo esse tempo ele morava lá. Hoje ele mora em outro lugar, mas ele é o líder daquela região, tá? Venezuela, Equador e outros países mais. E eles pedem oração para que nesse momento, né, tá sem governo, nesse momento
perigoso, para que Deus proteja os cristãos que lá estão, Deus proteja as igrejas, Deus proteja os destaques. Então que a gente levante um clamor. Foi um pedido para que nós possamos orar por isso, orar pelos cristãos que lá habitam, né? Orar para que tudo possa ir caminhando, resolvendo e melhorando no país. A Venezuela sofre uma crise há muitos anos, tá? Já vem de anos sofrendo crise e muitos já saíram de lá, né? E nem outros países conseguiram ali levantar a sua vida, né? Então orar por isso, orar pelos venezuelanos. Nós, com as nossas caixas de Natal, a gente ajudou venezuelanos que aqui se encontram, né, em Campinas. Então eles vão descendo, vão desde Roraima. Uma das nossas igrejas lá em Roraima teve um trabalho junto com o exército, né, para que possa dar cidadania para eles quando eles entrarem no Brasil e trabalhar. Então vamos orar por isso também. É um povo vizinho nosso, mas mais do que isso, lá tem muitos cristãos, tá? E que nós possamos orar também por eles. Amém? Vamos levantar um clamor nessa hora, né? Coloque esse povo da Venezuela, coloque os cristãos que lá habitam, e para que tudo possa se resolver da melhor forma e de que também o governo lá se acerte também. Amém? Senhor Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa esta manhã, Pai, e nós como igreja do Nazareno, aqui o nosso líder Alessandro Porônio, que é um brasileiro que hoje é líder da América do Sul, pede oração pela igreja, Pai, na América Latina e principalmente na Venezuela, Senhor. Clamamos para que o Senhor possa agir naquele país, Pai. Que muitos cristãos sejam levantados, que muitas vidas sejam levantadas ali e que haja a proteção do Senhor, Pai, em meio a um problema, Senhor, governamental, um problema político, Pai, que a igreja não seja afetada, Senhor, como já tem sido afetada há muitos anos, Senhor. Pai, nós clamamos para que o Senhor possa agir, Pai, no meio da sua igreja, que o Senhor possa cuidar, Pai, de cada família, Pai, de cada irmão, Pai, de cada pastor, de cada líder, de cada missionário, de cada superintendente que lá está, Senhor. Pai, pedimos em nome de Jesus que a tua presença se manifeste naquele lugar, Senhor. Haja, proteja, traga provisão, Senhor. Muitas vezes nesses momentos de crise não tem acesso, Senhor, a alimentos, não tem acesso à água, Pai. E muitas vezes eles ficam no escuro por muitos dias, Senhor. Que o Senhor possa agir, Pai, e cooperar, Pai, com os teus filhos neste momento, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Oramos, Senhor, pela nossa nação também. Oramos, Senhor, pelo nosso povo. Oramos pelos cristãos aqui do Brasil, Senhor. Oramos pelos missionários. Apresentamos, Senhor, Pai, esse ano diante do Senhor, Pai. Apresentamos a nossa igreja local, Senhor. A Igreja Nazareno Guanabara, Senhor, Comunidade dos Povos. Pedimos que o Senhor, Pai, possa abençoar neste novo ano, Senhor, a nossa casa de oração, Senhor. Que a tua presença, o teu Espírito abençoe a vida de cada pastor, Senhor, de cada líder, de cada família, de cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na brecha e pedimos que a tua presença, o teu Espírito e o teu favor venha sobre o nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Só quem veio adorar o Senhor nessa manhã, levante suas mãos aos céus e aplaude Ele bem forte, amém? Nós viemos aqui te engrandecer, papai. Aleluia. Luz do mundo, vieste a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente
Deus, eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quantos podem declarar que nunca saberemos o preço dos nossos erros, das nossas falhas? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu jamais saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Mais uma vez com as mãos erguidas diz: eu vim para adorar-te, prostrar-me, vim para dizer, aleluia, que és meu Deus, és totalmente amor, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, para mim. Quantos podem declarar o quanto Ele é maravilhoso para a sua vida? Será que você pode erguer as suas mãos, a sua voz e dizer: Senhor, o quanto Tu és bom, o quanto Tu és maravilhoso para os meus dias? Diga para Ele o quanto Tu és maravilhoso, Ele é para mim. Você pode aplaudir se Ele é maravilhoso para você, se Ele é dono dos teus dias. Aleluia. Vire para alguém que estiver mais próximo de você aí. Se você tiver um sorriso, tire esse sorriso do seu rostinho aí bonito, no nome de Jesus. Abençoe sua irmã, querido, essa pessoa que está perto de você aí, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Deus, Ele tem escape para mim e para você, é verdade? Você acredita nisso? Se vier algo difícil, uma situação que nós nos sentimos presos, encurralados, sem saída, Ele tem escape para mim, Ele tem escape para você. Vamos declarar essa canção. O inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai.
não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênção, ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga o inimigo tenta laço sem embaraço pra me envergonhar, mas não vai. Estou sozinho, né? Vai contigo, irmão. O braço forte do Senhor. Ele é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filho, que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuvas de bênção, ouço a voz, Ele te dá, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper, papai, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de vento, ouço a voz do Espírito, ouço a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é esse Deus, o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Pegue as duas mãos a Ele e diga: e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção, só ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele te dá escape e te dá livramento, aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, é o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em teu nome, tem uma canção que diz que no nome dele há poder. No nome de Jesus, esse nome que eu e você clamamos em todos os dias da nossa vida, eu acredito que você não é diferente de mim. Que em toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade, enfrentamento que nós temos que ter decisão, nós clamamos o nome de Jesus. Nós dizemos: Senhor, o teu nome é grande. Vai na frente das minhas batalhas, na frente das minhas guerras. Vamos declarar essa canção. Ele
Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Diga aí, Elohim. Elohim, Deus acima de tudo, Jireh, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e em teu nome as muralhas cairão. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Vamos declarar teu nome teu nome é grande, é poderoso, teu nome é maior que todo nome, a terra treme ao teu falar, aleluia, teu nome é maior que todo nome, teu nome é grande, é poderoso, teu nome é maior que todo nome, até a treme ao teu falar, teu nome é maior que todo nome, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas irão. Vamos declarar bem forte mais uma vez: há poder no teu nome, há poder no nome, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Teu nome é grande, vamos declarar com toda a força e fé, diga: teu nome é grande, é poderoso, teu nome é maior que todo nome, até a treme ao teu falar, teu nome é maior que todo. Diga: teu nome é grande, teu nome é grande, é poderoso, teu nome é maior que todo
teu nome é grande, com as palmas aplaude assim, ó. Teu nome é grande, é poder. Teu nome é maior que todo nome. A terra ao teu falar, ao teu falar. Teu nome é maior que todo nome. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Aplaude bem forte, celebre o nome dele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós terminamos o ano debaixo da graça do Senhor, né? Começamos um ano que nós não sabemos como vai ser o futuro, mas nós profetizamos que vai ser um ano melhor. Infelizmente, algumas pessoas já estão enfrentando lutas, né? Nós queremos lembrar hoje na nossa oração de entregar a família de um amigo, do Emerson, nosso amigo que trabalhou por anos servindo o Senhor ali na Igreja Nazareno, na mídia. Ensinou seu filho toda a profissão, seu filho aprendeu, estava lá trabalhando. Infelizmente, na sexta-feira, ao estar tirando todo o material que foi usado na virada do ano, estava acima do forro, né? Mesmo com toda a segurança, ao tirar a segurança para mudar de lugar, ele caiu, atravessou o forro, caiu ali em cima da galeria. Infelizmente, uma tragédia, né? Foi levado ao hospital, mas infelizmente, é um garoto de 20 anos, infelizmente teve uma parada e não teve jeito, né? Então estão enfrentando essa luta. Então, orar pelo Emerson, pela Val, que era sua mãe, né? Pela sua família, enfrentando essa luta, né? Logo depois do culto, nós, aqueles que quiserem ir ao velório, vai ser ali no Azaleias, começar a partir da 1h, o sepultamento às 16h30. Então, que vocês orem pela essa família, né? Como eles, tem outras famílias que já enfrentaram lutas. A gente vê as notícias aí, muitas famílias já enfrentando algumas lutas. Então nós vamos orar, a pastora Carmela vai nos levar em oração. Eu não sei a luta que você já está enfrentando, ou talvez já está na cabeça, como vai ser meu ano? Mas coloca diante do Senhor. Ele é poderoso. O pastor Edmundo leu aqui hoje o Salmo 46. Que esse salmo possa ser o seu salmo, de ser guardado no seu coração. Que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã estamos aqui, Deus, como igreja, como teu povo, que reconhece, Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e há poder no teu nome. E é nisto, Senhor, que nos apegamos. Sabemos que podemos olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro, Deus. Te agradecemos por esse ano que passou, 2025, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas como a tua palavra disse mesmo, Senhor, que confia em mim, eu estarei contigo em todos os momentos, Senhor. E eu sei que esse ano nós vamos estar, Senhor, caminhando, mas com o Senhor ao nosso lado. Os nossos olhos, o nosso coração está voltado para ti. Pedimos a tua graça, pedimos o teu amor, a tua presença nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que seja repreendido pelo poder do teu nome, pelo sangue de Jesus, todo levante, Senhor, contra as nossas vidas. Pedimos a força do Senhor, pedimos, Senhor, a fé, a esperança, o amor, que venha, Senhor, florescer cada vez mais. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar as circunstâncias, nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas somente olhar para ti, que é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, que pode nos trazer, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro presente, Pai.
Sabemos, ó Deus, que as lutas vêm, mas há momentos também, Senhor, de graça, de alegria. E cremos, ó Deus, que tudo está no controle do Senhor. E sabemos que como povo que te serve, o Senhor é galardoador daqueles que o temem. E que o Senhor nos dá força para enfrentar qualquer situação, meu Deus. Ajuda-nos a permanecer em Ti. Não nos deixe, Senhor, esquecer do Teu amor. Firma o nosso coração, endireita as nossas veredas, Senhor, para que possamos, ó Deus, caminhar até o dia que o Senhor voltar, meu Deus. Pai, quero pedir por aqueles que estão com luta nesta manhã. Pai, eu peço uma graça, ó Deus, uma graça, Deus, abundante, que venha sobre essas pessoas, ó Deus. Dá força, coloca um coração, um espírito estável, um espírito inabalável, Deus. Não nos deixe, Pai, porque a Tua palavra diz que quando estamos fracos é que somos fortes, ó Pai. E essa força vem do Senhor. Pai amado, eu quero pedir pela família do irmão Hermeson, Senhor, a sua esposa. Ó Deus, que o Senhor venha consolar o coração, Deus. Eles perderam esse filho jovem e nós confiamos em Ti, que o Senhor tem resposta para tudo. E a Tua palavra promete o consolo do Teu Espírito Santo, que venha sobre o Hermeson, venha sobre a esposa, venha sobre a Igreja Nazareno Central, que está sofrendo, Deus, porque essa tragédia foi ali. Ó Senhor, dê graça aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, a todos que conhecem, Pai, e a Tua igreja que está triste por uma perda tão tragicamente, Senhor. Mas o Senhor é a resposta, o Senhor é a esperança da nossa igreja, da igreja do Nazareno e de todas as igrejas que estão, Senhor, espalhadas por esse Brasil e por este mundo, meu Deus. A Tua igreja, Pai, e a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós confiamos na Tua palavra, que é o poder do Evangelho. Pai, olhe por cada filho aqui, Senhor, cada família representada, que com certeza está diante de Ti agora colocando um pedido. É o Senhor que sonda, é o Senhor que esquadrinha o coração, é o Senhor que sabe a necessidade de cada um, meu Deus. Que abra portas, ó Deus, portas que só o Senhor pode abrir. E por favor, em nome de Jesus, fecha as portas, ó Deus, que não são suas, para que o Teu povo não seja enganado. Ó Deus, dai sabedoria ao Teu povo, traz o discernimento espiritual, Senhor, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, ó Senhor, aquela paz que o mundo não pode nos dar, mas é o Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre a Tua igreja. Olhe, Senhor, por todas as nações, que o derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre todas as nações. Venha, Senhor, para que o Teu povo, para que eles abram os olhos do coração, Senhor, e a salvação entre na vida de cada povo, nações, tribos e línguas, ó meu Deus. Tu és aquele que pode, Senhor, fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Tu és aquele que não tem limites, ó Deus. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Não há barreiras para Ti. E Tu morreste nesta cruz, Jesus, para salvar, para curar, para libertar. Obrigada também por o Teu sacrifício, meu Deus. Entregamos tudo aos pés da Tua cruz, onde o Senhor levou sobre si, Senhor, todas as nossas dores, doenças e enfermidades, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Traz a Tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E hoje confiamos em Ti. Abençoa, Senhor, este dia, abençoa a Tua palavra, o pregador, que esta palavra venha alimentar o nosso coração, como um pão, Senhor, o pão da vida, porque o Senhor é o pão da vida, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos nesta manhã,
Ó Deus querido, declaramos o nosso amor. Declaramos, Senhor, que Tu és tudo para nós. Ó Senhor, amamos a Ti, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos salvou, trouxe vida, Pai, para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Continua conosco, continua com louvor, continua com todo o culto, Senhor, e cada pessoa aqui nesta casa, Senhor, de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o Teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado, declare. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Ei! Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o Teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Santo, Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre, Santo para sempre. Quantos podem erguer as mãos, declarar Teu nome? Declare o nome assim, ó. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todo. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo.
adoração. Ei! Santo, exaltado és, santo para sempre, santo para sempre. E o teu povo canta. Cadê o povo cantando? Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus, pode se assentar, amados. Daqui a pouquinho a gente vai adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Só alguns avisos para vocês, só para vocês se organizarem nesse começo de ano. Agora nós voltamos semana que vem à nossa escola dominical normal, tá? Então semana que vem às 9 horas a gente já volta à nossa escola dominical, é isso? Como é que é na outra? Não. É na outra. Então é na outra. Na outra semana, é na segunda quinzena, é dia 19. Então, semana que vem só culto e me abaixaram aqui. Retorno. Aí tá ótimo. Então, semana que vem, normal, culto. E na outra semana, na segunda quinzena, a gente volta já à escola dominical, normal, às 9 horas da manhã. Tá? O que nós temos também nesse mês aí? Dia 22 tem uma reunião da junta, tá? E depois, dia 25, a gente tem a reunião local aqui da igreja. Preciso fazer essa reunião até esse mês de janeiro. Porque até dia 2 de fevereiro tem que entregar todos os relatórios para o distrito, né? Tanto pastorais quanto da igreja. Então preciso preparar nessas últimas semanas aí, tá? Então é uma apresentação sempre do que aconteceu no ano, principalmente financeiro. Tá? Esse ano não tem eleição nenhuma aqui, tá? A gente segue a do ano passado, então a gente só vai apresentar como foi o ano da igreja, tá? Porque a outra eleição foi por 2 anos, então aí no final, acho que no final do ano tem que ter uma outra reunião local para que a gente faça por mais 2 anos, tá? Aí da liderança da igreja, tudo. E também a recondução pastoral. Então daí eu preciso trazer um outro reverendo para dirigir essa reunião, tá? Então dia 25 a nossa assembleia local, tá? Dia 28 de fevereiro é a assembleia distrital, tá? Eu não sei o local ainda, se vai ser na Central ou na Comunidade da Esperança, tá? Mas daí os delegados nossos, a gente tem que ver só quem que estava já do ano passado de suplente, só para a gente colocar, para poder ir, tá? Representar a nossa igreja nessa assembleia distrital, tá? É nessa assembleia distrital que elegem os delegados para a Assembleia Geral nos Estados Unidos em julho de 2027, tá? Então aqui, por exemplo, de missões, né? Eu, o pastor Lázaro e a Mila e a Carmelo fomos indicados para missões. Acho que são... Quantos eram ontem? 18? Os 18, 20 eles são indicados. Aí tem todo o trâmite lá que tem que verificar a possibilidade de ir, recurso, passaporte, visto, né? Sabe como tá difícil o visto americano, o recurso que se tem, a pessoa tem recurso, por quê? De missões, o distrito não, a igreja global, ela oferece somente o alojamento, né? Que é ali um local, um hotel para você ficar,
tá? Aí você tem que se virar com comida, passagem, transfer e o que você for gastar, tá? Quando é delegado, acho que tem um pouquinho mais. Quando é delegado da Assembleia Geral, é um pouquinho mais coisas lá que eles oferecem, tá? Mas é nessa Assembleia Distrital que é eleita. É sempre 2 anos. É para ser 2 anos antes, mas como esse ano vai ser 1 ano e meio antes, né? Que é julho de 2027. É junho e julho de 2027, lá em Kansas City, tá? E o que mais que nós temos aí? Depois eu já vou anunciando, mas nós temos a nossa programação, né, de carnaval aí, para que a gente tenha, vai ter culto normal, tá? E vai ter um tempo de comunhão também, mas depois a gente vai falando, tá bom? Quero ver se a gente consegue fazer um dia da família também já esse mês aqui, pra gente estar junto, né, em comunhão, tá? Vamos ver se dá para ser dia 24, qualquer coisa, um dia da família pra gente estar junto em comunhão, tá bom? Então a gente vai anunciando, e só lembrando, até dia 22, todos os dias à noite aqui, das 7h30 às 8h30, 1 hora de oração, nós estamos aqui orando, clamando, na leitura do livro de Romanos, tá bom? O pastor Lázaro vai chegar e vai nos dirigir nesse momento de ofertório, tá? O que a gente tem falado é que não coloquei aí hoje, mas se você quiser, você pode também uma oferta de primícias, tem ali o envelope ou direto aí pelo Pix, para quem está nos assistindo, tá aqui, ó, agora tá tudo lá direito, tá? Quem está nos assistindo, tem a conta da igreja, o QR Code, sempre tudo do lado direito, para que você veja aí. É do lado esquerdo da tela, né? Do meu lado direito. Lado esquerdo da tela sempre, tá bom? Eu já abri o celular ali no Google Maps, no Kansas City, dei para minha mulher ir olhando, ela já ir se inspirando e orando na saída do Kansas City. Embora que ela quer ir para Miami, gente. Miami, lugar assim. Amados, leiam comigo no Salmo 127. Acho que muita gente já sabe esse salmo, já leu várias vezes, talvez até de cor, creio que alguns sabem. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será. Eu vou ler aqui uma versão que eu aprendi até de cor aqui. Ele fala: inútil será levantar cedo, ou levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão das dores, ou o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha que palavra gostosa, linda. Ele está dizendo, amados, é inútil se esforçar demais, é inútil trabalhar 12, 14 horas por dia, é inútil ficar preocupado demais, porque a preocupação demais só dá gastrite e doença psicossomática e pânico e tudo quanto é doença emocional. É inútil, ele fala, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Quantas vezes eu já passei por isso? Quando você... o mundo não entende, ele critica muito o dízimo, né? A questão de dízimo, mas eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de meditar sobre essa questão do dízimo e pensar o quanto Deus protege, o quanto Deus guarda. Quando Deus guarda, é mais ou menos assim, para você entender, por exemplo, quando você tem lá 10 mil, 20 mil, e eu sei que muitos aqui têm 100 mil reais guardado numa poupança, 1 milhão talvez, glória a Deus, né? Quando tá lá quietinho, o dinheiro na poupança, como é que você dorme? Você não dorme nem uma criança? Você não dorme tranquilo? Você fala, não tô nem aí, amanhã se acontecer alguma coisa, o dinheiro está lá, não vai faltar comida, não vai faltar dinheiro para as contas, conta de água, conta de luz, né? Nem para amanhã, nem para depois, talvez nem até daqui ao final do ano, porque está tudo tranquilo, está lá guardadinho, né? Muita gente também gosta de prestar concurso público, talvez, não sei se tem funcionário público aqui, porque fala assim, ah, não, emprego público é tranquilo, é para sempre, né? Ninguém me tira do meu cargo, dá aquela sensação de
de tranquilidade, de que não vai acabar nunca aquilo, né? Porque ninguém tira, né? É para sempre. Todas essas coisas dão tranquilidade, dão paz, dão alegria, né? Mas imagina quem confia no Senhor, quem é dizimista, quem entrega o dízimo. Sabe como é que eu faço, irmão? Eu entrego e falo assim, ó, tá aqui, ó, daqui para frente eu tô tranquilo, porque eu sei que nada vai me acontecer. Nada. Se eu acordar de manhã e não tiver R$1 na conta, eu vou acordar tranquilo, dando risada. Por quê? Porque eu sei que tá lá. Deus está cuidando. A minha parte eu fiz. E fiz com alegria, fiz porque é pro reino. Fala, ó, Deus, eu tô entregando, agora o problema é com você, eu tô entregando, entendeu? Não vai ser mais meu problema de ter dinheiro na minha conta, de ter recursos para pagar as contas hoje, amanhã ou depois, não é problema mais meu. Eu gosto muitas vezes, assim como eu, talvez muitos aqui gostam de rede social, né? Você vê lá, não sei se vocês já viram aquelas imagens dos sheiks, alguns sheiks, às vezes passeando no shopping, as raras exposições que eles fazem, né? Eles não são muito de vida pública, mas eu gosto de ver aquilo, o sheik, quando ele anda assim, ó. E as pessoas, todo mundo olhando ali para eles, olha o sheik passa. Tem um sheik brasileiro agora, né? Já viram um sheik de Goiás, um sheik falso. Ele passa até dar dinheiro, sai distribuindo dinheiro pro povo. Ele passa assim, o sheik anda assim, aquele negócio amarrado na cabeça, sempre turbante, não sei como é que chama aquilo. Eu fico olhando para aquilo e eu falo, meu, é assim que o cristão tem que andar. O cristão tem que andar como se fosse um sheik. Cada cristão como se fosse um sheik. Ele dá aos seus amados o sono. Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Você entra onde você entrar. Na sua empresa de manhã para trabalhar. Às vezes nós temos um espírito de coitadismo, de coitadinho, de cachorro vira-lata, né? De ai, pobre de mim. Não, você tem que entrar como um sheik no seu ambiente de trabalho, porque eu sou filho do rei, eu sou um amado de Deus. E a palavra diz que ele dá aos seus amados enquanto dorme. Se você vai entrar num ambiente hostil, você sabe que ali pode ter muitos inimigos, pessoas que de repente não importa. Quem está entrando é você, o amado de Deus. Entra como um sheik, assim, olhando, assim, e daí todo mundo vai ficar olhando ali. Muitos podem até ranger os dentes, não importa. Ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você pode dormir, pode descansar. A outra palavra diz que não é pela força, não é pela violência. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, claro que temos que trabalhar, né? Seria até uma afronta ao Criador a gente negligenciar aquilo que Ele nos deu, a saúde, a capacidade de trabalhar, a inteligência, né? Física, emocional, intelectual. Seria uma afronta. Temos que trabalhar sim e dar o nosso melhor. Mas não é por causa disso, não é por causa do desespero, pelo nosso desespero. Só uma palavrinha aqui para os irmãos, para que você entre o seu ano, sabe, dessa forma, na questão financeira, na questão dos dízimos, das finanças. Meu amado, eu não estou dando nada para Deus, não temos nada para dar para Deus, eu não tenho nada para dar para Deus. Nada, não temos nada que Deus possa requerer de nós, nada. Senão essa pequena fidelidade que Ele pede de nós. Para a igreja dele, para que a obra continue, para que a igreja possa servir as pessoas, para que a igreja seja sempre um oásis na terra, ser um lugar de bênção na terra. Quantas bênçãos a igreja tem feito? Ontem isso aqui estava fervendo, o ar-condicionado não estava dando conta aqui, tinha quase 100 pessoas. Falei, nossa, que coisa linda, assim, quase que eu não entrava ali pela porta, estava entupido de gente. É uma bênção. Quantas pessoas passaram por aqui ontem e vão sair por aí, né, por esse distrito, outros lugares, servindo, falando de missões, apaixonado, querendo servir mais para o reino. Esse pedacinho pequeno aqui, ó, tem um triângulo ali, tem uma parte cortada ali, esse pedacinho pequeno que Deus colocou na cidade de Campinas. Você pode dar um glória a Deus por essa igreja, por esse povo, pelo que Deus tem feito aqui nesse lugar, através da sua vida. Você é parte disso, do corpo de Cristo nesse lugar. Nunca deixe de entregar ao Senhor. É tão pouco, é tão pequeno. Mas você vai botar sua cabeça no travesseiro e você vai dormir.
E você vai dizer: Senhor, agora é com você. E o Senhor me pede, eu faço. E faço com alegria, porque eu entendo por que o Senhor pede. Agora é com o Senhor. Você não vai ter motivo para ficar doente. Você não vai ter motivo para ficar preocupado. Você não vai ter motivo para estar com ansiedade, com depressão, com nada disso. Nada. Deixe o Senhor. Se você está vendo pela internet, eu já dei uma dançada para lá e para cá. O Gustavo já me chamou a atenção. Estou saindo do rumo aqui do foco. O irmão Clodoaldo vai passar a salva. Sei que muitos hoje não usam mais dinheiro. Tem o Pix projetado aqui, mas o Pix é facinho, é só entrar e 2, 3 movimentos, pronto. Simples assim. Vamos orar para que você seja abençoado, para que a felicidade, essa felicidade aqui, ó, que Deus dá aos seus amados, o sono, possa estar na sua vida, na sua casa. E se você encontrar um crente que fala que eu nunca entendi isso, eu sou crente, mas não entrego o dízimo. Meu irmão, faz isso por amor a você mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, só temos uma palavra para o Senhor nesta manhã. Nesse primeiro domingo do ano, começando um novo tempo, um novo ciclo. É um ciclo humano que nós colocamos um corte de tempo, mas para nós representa hoje o primeiro domingo, um novo ciclo. Pedimos ao Senhor que essa palavra que diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme, que essa palavra seja compreensível, inteligível, intelectualmente, emocionalmente, aos ouvidos da tua igreja nesta manhã, daqueles que acompanham ou vão acompanhar pela internet, Senhor. Em nome de Jesus, se alguém não entendeu isso ainda, em nome de Jesus, que possa despertar nesta manhã para esta realidade. Assim nós oramos, te agradecemos, porque o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida de todas as coisas, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, com uma frase atira a pedra. Quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim
hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Tudo que havia em mim hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Deus, glória a Deus. Declare palavras de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Louvado, bendito, santo, maravilhoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Amém. Amados, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, esqueci de algumas palavras para vocês aí. Primeira, nesse tempo aí que nós estamos depois da oração, nessa semana, nós precisamos retirar essas coisas de Natal, né? Quem puder ajudar, tá? Vir ajudar. Outra coisa importante, amados, nós precisamos levantar nesse mês, né, uns 10 mil reais aí, para que você possa ajudar. É 50, é 20, é o que você puder, tendo de ofertas. Para quê? Eu já tenho falado há algum tempo. Nós compramos o ar-condicionado, mas a instalação é quase o preço do ar, né? Nós precisamos de mais ou menos uns 3, 4 mil para instalar o ar. E aqui que nós vamos fazer, o Serjão nos ajudou, graças a Deus, fechando aqui a parte de trás. E agora nós vamos entrar com trocar todo o carpete aqui, trocar das paredes, né, colocar a forração e deixar mais bonito aqui o altar do Senhor, tá? Já fizemos o orçamento. Tem gente que já me pediu, eu até mandei o orçamento, né? Opa, senhor, quero ofertar para o carpete, quero ofertar para isso, quero ofertar. Me pediu. Provavelmente a gente, se conseguir negociar, vai ser umas 5 vezes, né, esse valor, mas aqui tudo sai quase 6 mil reais para a gente colocar um carpete automotivo aqui, tudo, e forrar as paredes com carpete também para ficar bonito. Depois a gente vai, terminando isso, fechar a porta aqui, né, fazer uma porta, acho que é basculante que fala, que abre e fecha como o bombeiro necessita, tá? São processos, tá, amado? Depois nós temos que entrar com um processo já de renovação do bombeiro todo da igreja. Então, que a gente possa fazer isso. Mas a gente já quer fazer isso esse mês, se Deus quiser. Pelo menos tendo algumas ofertas. Isso é o que nós precisamos total. São 10 mil reais. Mas que a gente tenha uma parte disso para já começar a fazer esse mês. Colocar o ar-condicionado aqui. Os 2 ar-condicionados lá para as crianças. E fazer toda a parte do altar. Já que ele vai ter que fazer numa semana, né? Ele tem que vir aqui na segunda e terminar na sexta. Para que domingo nós estejamos aqui cultuando ao Senhor, né? E fazendo, tá? Então ele vai entrar. Ele falou que já começando o mês aí já vai me mandar os dias que ele pode trabalhar, tá? Então vai ter que depois tirar essas coisas e fazer isso.
tá bom? Então só lembrando, coloque em oração isso. Ah, pastor, eu não tenho, mas coloque em oração para que Deus levante pessoas que possam nos ajudar nesse processo. Como eu falei, já teve gente que me procurou para poder ajudar e ofertar nisso. Amados, abram comigo em Josué, capítulo 3. Eu preparei essa mensagem pensando em um novo ano. O que nós precisamos para um novo ano? O que nós precisamos, como o pastor Lázaro falou, para um novo ciclo? Aumente aí. Sérgio nos ajudou com a água, com tudo. Obrigado. E todos os irmãos, os escrutinadores, Alessandra, né? Paola, o Japa e os outros que nos ajudaram, o Matheus com a mídia e o Gustavo, todos que estiveram cooperando e aqueles que vieram ajudar também, Clodoaldo e todos mais. Foi um tempo especial, viu? O pessoal do distrito agradeceu muito, falou: Igreja Nazareno Guanabara, pastor Edmur, vocês são uma bênção para a MNI do nosso distrito. Foram muito bem recebidos. Nós tivemos 2 reuniões deles aqui esse ano e recebemos muito bem eles. Obrigado a todos os irmãos que serviram, viu? Josué capítulo 3. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Senhor Deus maravilhoso, Pai, diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua presença santa, o Teu Espírito, o Teu poder se manifeste no nosso meio, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, nos guiar como lâmpada para os nossos pés, e o Teu Espírito nos dar a direção necessária. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A outra Bíblia que eu preparei, ela fala, não fala purifiquem-se, ela fala santifiquem-se. A mensagem, o tema dessa mensagem é santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E nós precisamos, para um novo ano, nada melhor do que pensar em buscar mais a Deus, se santificar e cada vez mais entrar na presença do Senhor, viver uma vida santa, né? Quando ele fala aqui para Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Tem alguns textos de santidade que falam assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para nós vermos a Deus, nós precisamos buscar uma vida santa. Isso é básico da palavra de Deus. Deus aparece àqueles que o buscam, mas de forma pura, real, verdadeira, com arrependimento. Uma vida santa não é não errar ou
sempre acertar, mas é buscar a Deus com inteireza de coração, buscar a Deus de forma real, buscar a Deus com arrependimento, buscar a Deus de forma que Deus transforme as nossas vidas. Não somente, tem muita gente que busca a Deus para que Deus transforme todo o resto, menos a sua vida, menos o seu coração, menos muitas vezes os seus pensamentos. Ah não, transforma aquela vida ali, Senhor, porque eu não aguento mais. Mas e a sua vida? E o seu coração? E o seu jeito de ver? E o seu jeito de pensar? Outro verso: como é santo aquele que nos chamou, sede santo também na maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Porque Deus é santo. A gente também precisa viver uma vida santa. É esse Deus que eu adoro. O pastor Lázaro falou aqui, Deus, não temos muita coisa a oferecer para Deus, mas um coração, uma vida consagrada. O que Deus espera? Que nós possamos viver a verdade, que nós possamos nos afastar da injustiça e que nós possamos buscá-lo com verdade no nosso coração, sabe? Então buscar esse Deus santo e viver de forma santa. 1 Tessalonicenses 4:7 fala: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida no pecado. Deus não nos chamou para nós pisarmos na lama e nela permanecermos. Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida afastado dele. Eu sei que em muitos momentos da vida nós escolhemos os caminhos que não são de Deus. Mas o que ele verdadeiramente nos chamou como essência é para viver para ele, de forma certa, de forma correta, de forma santa, de forma verdadeira. E é importante nós entendermos esse processo de vida. De vida. Efésios 4:24 fala: revistai-vos do novo homem segundo Deus, que é criado em justiça e santidade. Nós nos revestimos do novo homem. Eu melhorei algumas coisas em 2025. Mas o que mais eu posso melhorar em 2026? O que mais eu posso? E não deixar que essas coisas de 2025 voltem. Tem uma vez que alguém falou assim: mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Uma pessoa uma vez falou assim: porque Davi não cometia os mesmos erros. Ele se arrependia e não praticava mais. Ele mudava. Não que ele não era um pecador, não que ele não era alguém que tinha a raiz humana, mas porque ele mudava e ele era transformado. Ele se arrependia daquilo que ele praticava de mal. Ele era um homem como nós, tentado a fazer o mal, e muitas vezes o praticava, mas ele se arrependia e ele mudava. Mas teve consequências na vida dele. Talvez uma das coisas que ele mais queria era construir a casa de Deus, e ele não pôde. Como Moisés. Talvez a coisa que ele mais queria era entrar em Canaã, e ele não pôde. Mas são consequências de alguns atos. Mas isso não afastou eles da presença de Deus. Eles continuaram na presença de Deus, mas perderam algumas coisas que eles desejavam. Aqui fala que nós precisamos buscar, justiça e santidade. Mateus 5:48 fala: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Que está no céu. Nós precisamos buscar essa vida de santidade, de inteireza de santidade.
Não só um perdão dos pecados, mas um caminhar de vida santa que manifesta a santidade de Deus. Um caminhar santo. Não que as pessoas olhem para nós e falem, não, isso aí não tem erro, isso aí não tem erro. Não temos muitos erros, muitas falhas. Mas o meu caminhar demonstra Jesus. As minhas escolhas demonstram a Cristo. Sabe? Em atitudes, em decisões, né? Em vida. Ter uma vida transformada. Santidade não é observar regras e saber os mandamentos de Deus, mas ter um caráter e ações que refletem a Cristo. Não é eu saber a Bíblia. Não é isso. Tem muita gente aí no mundo de empresários, de artistas, de outros, que leem a Bíblia, mas não praticam. Não é saber as regras, mas ter caráter e ações e relacionamentos que refletem a Cristo. O meu caráter precisa refletir a Cristo. As minhas ações precisam refletir a Cristo. Os meus relacionamentos precisam refletir a Cristo, mesmo que não sejam com cristãos. Aqui não tem nenhum cristão. Eu posso tomar umas atitudes diferentes. Não pode. Você deve refletir o caráter de Cristo. Você deve andar como Cristo andou. Você deve viver como Cristo vive. Sabe? Ter uma missão, uma identidade. Tem uma frase que fala assim, ó: santificação nos prepara para atravessar os desafios e viver as maravilhas que Deus já planejou. Então, num começo de ano, lembrar que eu preciso me santificar. Lembrar que eu preciso santificar. Me prepara para os desafios e viver as maravilhas que Deus planejou. Eu busco uma vida santa porque eu vou viver o que Deus planejou para a minha vida. O Senhor tem planos maiores e mais perfeitos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Santificar-se não é perfeição, é posição de decisão diária e dependência total de Deus. Presta atenção nisso. Santificar-se não é perfeição, é posição, é decisão diária, é dependência de Deus. É posição, é decisão diária, é dependência de Deus. Santificar-se é uma posição que eu tomo. Santificar-se é uma decisão que eu tomo. Santificar-se é uma dependência completa de Deus. Eu dependo de Deus, porque eu só posso ser santo através de Jesus. Eu só posso ser santo através do que Cristo fez por mim. É uma posição que eu tomo, é uma decisão que eu tomo, é dependência do Senhor diária. Alguns pontos importantes para viver uma vida santa. Eu preciso me separar das coisas do mundo. Para viver uma vida santa, a santidade começa quando eu decido não viver os padrões que o mundo tem para a minha vida. Meu exemplo não está no mundo, meu exemplo está na Bíblia. A minha vida e a minha inspiração não está no que os coaches falam, está no que a palavra de Deus fala para mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso me separar das coisas do mundo. Decidir não viver o padrão e a vontade do mundo, como fala lá em Romanos 12. Que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas.
Não pelo sistema do mundo, mas pela palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para uma vida santa é separação para Deus. Eu me separo para Deus. Eu me consagro no Senhor. Sabe aquela velha história? Eu preparo o vaso, porque Deus é que vai encher. Eu não posso encher. Eu não tenho aquilo que vai encher o vaso. Mas eu tenho ali o vaso. E eu preparo esse vaso para que Deus venha e possa moldar e derramar o seu azeite. Eu preciso preparar, me consagrar. Arrependimento diário. Reconhecer as falhas. Todos nós somos falhos. Se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e ter um coração sensível. Falar, Senhor, tira o coração de pedra. Tem coisas que eu não quero mais carregar esse ano, Senhor. Tem coisas que eu não quero mais. Tira esse coração duro. Me ajuda a se arrepender. Me ajuda a ter um coração que perdoa. Me ajuda a ter um coração mais sensível, Senhor. Eu sou falho. Confesso os pecados ao Senhor e muda de vida. Segunda coisa, então, separação para Deus e arrependimento. 1 João fala que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus, fiel, que nos perdoa. Sabe? Se arrependa. Separe para Deus, se arrependa. Obedeça a palavra de Deus. A santificação é fruto de uma prática da palavra. Tiago 1:22. Se quiser abrir lá comigo. Se alguém achar aí, pode ler. Tiago 1:22. Eu já achei aqui, mas se alguém achar, pode ler. Quer ler, pode ler. Vou aqui então. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Você quer ler a Bíblia para não praticar? Nem leia. A Bíblia é um livro prático. Eu preciso ler e ela mudar a minha vida. Obediência à palavra. Separar para Deus, arrependimento e obediência à palavra. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Outra coisa que nós precisamos sempre, fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tenha uma vida de oração. Estou saindo de casa, oro. Estou andando na rua, oro. Estou no meu trabalho, oro. Surgiu uma decisão difícil, oro. Estou correndo, estou praticando exercício, oro. Estou voltando para casa, oro. Para que Deus guarde, para que Deus proteja, para que Deus resolva. E oro também pelos outros, para que Deus me faça um intercessor. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, orando pela Venezuela, orando pelos missionários. Uma vida constante de oração. Comunhão com Deus fortalece o espírito e alinha as nossas decisões. A comunhão com Deus nos ajuda, nos livra de cada negócio e cada furada. Às vezes ter comunhão com Deus, a hora que você está indo, às vezes para assinar um negócio, Deus avisa, Deus fala, sabe? A hora que você está clicando no link, olha aí, Deus avisa. Sai dessa que é furada. Sai desse laço que é cilada. Sabe? Renunciar à velha natureza. Gálatas 2:20, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne agora vivo por Deus.
e para o Senhor. É Cristo que vive em mim. Morrer para o eu todos os dias, para que Cristo possa viver nas nossas vidas. Morrer para nós, para que Cristo possa viver com tranquilidade, fazer o nosso depósito lá no Senhor. Eu sei que muitas vezes tem coisas que parecem sólidas, mas as coisas também vão ruindo. Já dizia aquela velha música, da poupança. Como que era? Bamerindos? Boa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Acabou. O tempo passa, acabou. Nem a poupança Bamerindos existiu. Um monte de banco já quebrou. Sabe? E às vezes você, como o pastor Lázaro falou, alguns têm 1 milhão na conta. E se o seu banco quebrar? De um dia para o outro? Se envolver em problemas financeiros? Se você puxar os últimos 5 anos no Brasil, quantos bancos não tem problemas aí? Sabe? E às vezes você confia muito naquilo que você tem. Nós precisamos confiar em Deus. Dependência do Espírito Santo. Buscar, depender de Deus. Cristo viver em nós. Dependência do Espírito. Não é esforço humano, mas é o Espírito Santo que nos guia. Uma penúltima coisa, um testemunho coerente. Testemunho coerente. Uma vida santa glorifica a Deus e impacta outras vidas. A minha vida precisa glorificar a Deus. A minha vida precisa impactar outras vidas. Se passou um ano, se eu olhar para trás e falar assim, eu acho que eu não impactei vida nenhuma. Sabe o que eu ia te dizer hoje? Hoje, Deus está te dando uma nova oportunidade. Você tem um ano inteiro para fazer discípulos. Você tem um ano inteiro para impactar vidas. Você tem um ano inteiro agora para esquecer o que ficou. E se você impactou, se sua vida glorificou a Deus, você tem um ano para consolidar ainda mais e ainda impactar mais vidas. Continuar sendo uma tocha para o Senhor. Continuar sendo alguém que alcança vidas para Deus. E por último, não menos importante, esperança nas promessas de Deus. Aquele que vive uma vida santa é aquele que as suas promessas não estão nessa terra. Eu creio na vida eterna. Eu creio, como o próprio Josué falou, eu e a minha casa serviremos a Deus. E ao servir a Deus, os meus olhos estão no céu. Os meus olhos estão nas promessas de Deus. Os meus olhos estão naquilo que Deus tem prometido para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Além da minha família, além da minha casa, além dessa vida, eu tenho promessas que vão além desta terra. Eu tenho promessas que vão através da palavra. E elas se cumprem. Quantas coisas nós não vemos se cumprirem. E elas vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Uma mensagem para um novo ano: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Busque uma vida santa, busque uma vida consagrada. Você vai contar as bênçãos, vai contar os milagres, vai ver quantas pessoas foram impactadas e geradas através da sua vida. Vai ver o quanto Deus pode ser anunciado através de você nesse novo ano. Fala para Deus: Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor. Senhor, usa o teu vaso. Senhor, usa a minha vida. Senhor, glorifica o teu nome através de mim. Senhor, Pai,
que o Senhor de maneira especial possa usar aquilo que eu falar, aquilo que eu fizer, para a honra e glória do teu nome. Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir pelos teus filhos, queremos pedir pela tua igreja, queremos pedir pelas crianças, Senhor. Queremos pedir, Senhor, para que o Senhor de maneira poderosa se manifeste no nosso meio, Senhor, com graça, Pai, com soberania, com poder, com milagres, com bênçãos, Senhor, com testemunho, Senhor. Pai, usa as nossas vidas, glorifica o teu nome através de nós, Senhor. Pai, abençoa cada família, abençoa cada casa, abençoa cada vida, Senhor. Pai, usa a tua igreja, a honra e glória do teu nome. Traga pessoas, Senhor, e mais pessoas para serem salvas neste lugar. Traga pessoas e mais pessoas para servir neste lugar, Senhor. Pai, que, como diz a tua palavra, a cada dia o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, Senhor. Que o teu nome, Senhor, possa ser anunciado. Que esse seja um novo ano, um ano profético. Um ano, Senhor, aonde o Senhor fará grandes coisas. Não só aqui no reino material, Senhor, mas no reino espiritual. Nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, Senhor, nos nossos sonhos, projetos. Ó Deus, com os recursos que o Senhor vai dar a cada irmão e cada irmã, ó Pai. Sonhos pessoais, sonhos ministeriais, sonhos proféticos, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor. Vem com poder e com graça em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, ó Pai. Toca, Senhor, a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos servir já a ceia do Senhor. Pedir para os pastores chegar. Nós vamos consagrar ao Senhor os elementos da ceia. Enquanto o Fábio canta, depois nós vamos servir. Lembrando, a vigília desse mês, pastor Fábio está de férias. Se você quiser dar uma oferta para ele, abençoa ele, tá? No final do culto, pode dar. Fala assim, ó, para você comer um lanche nas férias, para você ser abençoado, pode ofertar. Mas, tô brincando, mas é que semana que vem nós não vamos ter a nossa vigília mensal. Nossa vigília mensal vai ser dia 23. Ele vai viajar com a família, tá? Aí dia 23 ele já está aí com a gente. Amém? Ó, ele já recebeu a benção. Só dá uma oferta especial, viu? E abençoa. Ele falou assim, vou viajar, sem dinheiro, mas vou. Né? Mas benção. Como eu falei do Juninho semana passada, o Fábio foi uma benção para nós. Nesses últimos 2 anos já tem sido. E tem abençoado nossa igreja. E nós somos gratos a Deus pela vida dele, pela família. Né? Mesmo ele estando lá na Quadrangular, servindo ali da Vila Formosa, né, a sua família, a sua casa e a igreja, ele também serve aqui, né, e nós somos gratos pela vida e pelas bênçãos que ele tem derramado também na nossa vida através da vida do Fábio, tá bom? Que Deus abençoe. O pastor Rogério vai orar pelos elementos da ceia e depois nós vamos participar juntos, amém? Amém. Vamos ficar de pé. Só um momento. Glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai. Queremos agradecer, Deus, pela palavra que nós ouvimos e agora diante da tua mesa, consagrar aqui, Deus, os elementos da ceia, Pai. Suco de uva, pão, representando teu corpo e o teu sangue derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Olha para o nosso coração, vê se há algum caminho mal, Pai. E purifica, Deus, o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estar diante da tua mesa nesse dia, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que vai tomar a ceia, cada um que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa olhar o coração de cada um, em nome de Jesus. Vou pedir para a Alessandra e para a Tati servir, fazendo um favor.
Espírito, encha a minha vida. Espírito, encha a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga: Espírito, enche. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos elevo a ti. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu. Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Todas as vezes que cearem, vocês possam se lembrar da morte e ressurreição do Senhor. De igual modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aliança que o próprio Deus fez conosco através de Jesus. Vocês se lembrem do perdão dos pecados e da ressurreição do Senhor, que nos deu vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Tudo aquilo que Jesus fez por nós é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Primeira parte, o pastor Lázaro vai nos dirigir nesse momento. Senhor Jesus, nós te damos graças por este momento, como o pastor Edmur acabou de mencionar a tua palavra, onde o Senhor disse para fazermos memória. Este momento é um momento de
mais do que recordação, mais do que lembrança, mas é um momento de memorial de tudo que o Senhor fez por nós naqueles dias, naquela noite. Senhor, queremos te pedir também de forma especial nesta manhã, por aqueles que de alguma forma não puderam estar aqui nesta manhã, ou não puderam estar nas suas igrejas nesta manhã, por motivo de doença, alguma enfermidade, por motivos diversos, nós nem sabemos. Pedimos que o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor pede para nos lembrar, que o Teu Espírito Santo visite neste momento, que eles possam ser tocados de alguma maneira para lembrar também do seu sacrifício na cruz do Calvário, neste momento da ceia do Senhor com os seus discípulos ali. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos de forma especial também pelos encarcerados, que o Senhor visite também aqueles que já estiveram na sua casa, já tiveram a experiência da conversão, conhecem a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa visitar também e lembrá-los de alguma maneira que o Senhor morreu na cruz do Calvário por cada um deles, para salvar, para libertar, mesmo estando encarcerados, que eles possam ser livres das amarras do mundo, Senhor. Aqueles que estão em prostíbulos, aqueles que estão, ó Deus, em cativeiro, aqueles que estão, ó Deus, nas ruas em condição de rua, moradores em condição de rua, pessoas em condição de rua, Senhor, nos lugares mais tenebrosos da terra, refugiados, mas que conhecem a Tua Palavra, que sabem da importância, ó Deus, da celebração da ceia, que o Espírito Santo possa visitar, mesmo não tendo condições nesse momento de celebrar uma ceia, mas que o Senhor, através do Espírito Santo, os visite e os faça lembrar que a sua ordem é para lembrar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para o Teu povo aqui reunido, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, tome o pão na sua mão agora e comamos todos com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Tome um copo, este vinho que representa, Senhor, o Teu sangue carmesim, que nos trouxe vida, que lavou-nos, ó Deus, nos purificou. O Teu sangue tem poder, que possamos lembrar o sacrifício de Jesus, que foi pelo sangue derramado naquela cruz, que nos trouxe vida e pagou um alto preço, Deus. E o Seu amor mostrou-se ali naquela cruz, Deus, derramando o Teu sangue para nos limpar e purificar. Consagramos a Ti, Senhor, este momento e tomamos o vinho em memória de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ter um tempo de oração. A pastora Carmelo vai orar pela Leilane. Nós temos, uma gestação aí pela frente. Esteja tudo em ordem, em nome de Jesus. Vem cá. A pastora Carmelo vai orar por você. Estenda suas mãos para cá. E que Deus guarde, todo esse ano a gestação. Está marcado para quando? Julho. Amém. Amém. Pai querido e amado Senhor, Tu és aquele, Pai, o Deus poderoso, como está em Isaías, Deus. É o Senhor que abre a madre, é o Senhor que fecha. E pela Tua graça, o Senhor abriu a madre novamente, da Leilane, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, cubra ela com Teu sangue. Que esta criança, Senhor, receba de Ti o Teu Espírito. Porque a Tua palavra diz que o Senhor o desceu, está descendo no ventre dela. E conhece, Deus, todas as coisas, tem um plano, tem um propósito, que essa vida, que esse bebê seja para a glória do Teu nome, que ele cresça, Deus, em estatura, ó Pai, em amor diante de Ti, diante dos homens, ó Pai. Abençoa a Leilane, Pai, dando saúde física, Senhor.
Abençoa, trazendo as vitaminas necessárias para esta criança, que ela nasça em perfeita saúde, que nasça com vigor, ó Deus, que seja a alegria dos pais e da casa, que complete, Senhor, a família, Deus, e que o Senhor derrame bênção sobre eles, ó Deus, e sobre esse casal, sobre a filha, Senhor, e todos da família venham se alegrar, Pai, com a chegada desse bebê. Cuida dela, cuida, já prepara, Senhor, os médicos, a hora certa, os enfermeiros, a anestesia, tudo que for necessário, Senhor, para que haja, Senhor, a Tua presença e essa criança venha com saúde, Pai, para a glória do Teu nome. Eu coloco diante do Teu altar a Elaine, Senhor, este bebê, Senhor, a família dela, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser guardados debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Pai, em nome de Jesus, amém. Mais conhecido como Japa, né? Quanto tempo já você está com a gente? Desde quando começou, ele e a Mira aí junto com a gente, 10 anos, né? Sempre servindo como, né? Ajudando ali no Ministério Infantil, quando pode estar aqui, né? Fez algumas viagens missionárias, né? E tem um coração missionário aí, Mira e Mila. Nós queremos honrar a vida do William, né, hoje, completando mais um ano, uma lembrança da igreja, né? Vamos orar aqui pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Queremos, diante da tua presença, diante da igreja, Pai, entregar a vida do William nas tuas mãos, Pai. Tem servido o Senhor, Pai, tem um coração missionário, Pai, que o Senhor venha derramar graça sem medida sobre a vida dele, sobre a sua família, Pai, sobre a Mila, Pai, em nome de Jesus, sobre a sua casa, Pai, que ele possa ser bênção, Pai, no meio da sua família e no meio dos seus amigos, aonde ele for, Pai, que a palavra do Senhor venha sobre a sua boca, Pai, e ele venha ser usado pela glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça e a tua bênção sobre a vida do William, em nome de Jesus, Pai. Completou mais um ano de vida, Deus. E até aqui o Senhor tem ajudado e cremos que o Senhor continuará ajudando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ano de vitórias em nome de Jesus.